E aí, beleza? Quais são os benefícios da robótica educacional para você, professor, ou para você, professora? Que a robótica educacional estimula o raciocínio lógico, melhora a escrita dos alunos, facilita o aprendizado, ajuda ali no trabalho em equipe, estimula a criatividade dos alunos. Isso tudo você já sabe, você já viu isso, né? Você já leu sobre isso. Meu nome é Demétrio e eu ajudo pessoas a sair do zero e ensinar robótica educacional em 10 semanas. Mas quais são os benefícios da robótica educacional para você como professor ou para você como professora? Primeiro, você pode dar aula particular e ter uma renda extra. Você pode ter a sua escola de robótica educacional. E no mercado não tem muito professor de robótica educacional ainda não. A robótica educacional, ela retém os alunos na escola e atrai novos alunos para a escola. E o professor precisa de aluno na escola. Você vai tornar suas aulas também mais dinâmicas e interativas. Veja só, hoje, para você conseguir dar uma aula numa escola que paga um bom salário, com boas condições ali de trabalho, é bem concorrido. Quando abre uma vaga dessa, é bem concorrida. E você apresentar o seu currículo, né, com os mesmos conteúdos, metodologia parecida com os dos seus colegas lá, que são seus concorrentes, não vai ajudar você a ser anotado ali, né, na escola te notar. Não vai. Então, você aprender a dar aula de robótica educacional, veja bem, é aprender a dar aula de robótica educacional e não aprender somente robótica educacional. Vai fazer toda a diferença para você. Você montar o seu currículo de forma que o avaliador fique interessado é fundamental para que você consiga dar ali o próximo passo, que é o processo de seleção. No processo de seleção da escola, é necessário que você mostre ali sobre o conteúdo que você vai trabalhar, né? Se for ciências, história, geografia, e as metodologias que você usa para ensinar. E se você fizer igual todo mundo faz, infelizmente você vai ser mais um ali no meio dos seus colegas. Então eu acredito que você esteja pensando assim no seguinte também, né? Você pode me falar o seguinte: professor, eu fiz 4 anos de faculdade, eu não vou deixar o curso que eu fiz para ser professor de robótica educacional. E sabe o que eu vou falar para você? Você não está errado não. Você não está errado de pensar assim. Ou senão você pode falar para mim também o seguinte: pô, eu já me formei tem um tempo e eu não sei nada de Arduino, robótica, computador. Tem como eu ensinar robótica educacional? Eu garanto para você que tem. Mas isso tudo depende de como que você vai aprender robótica educacional para poder ensinar. Eu conheço professores, né, que fizeram um curso de robótica educacional e não conseguem dar aula de robótica educacional. Eles têm muita dificuldade, sabe em quê? Associar a robótica educacional com o conteúdo que ele trabalha. Isso é a grande dificuldade. Uma vez eu perguntei para um professor de história, conhecido meu, ele tinha feito um curso de robótica educacional, como que ele iria começar uma aula de robótica educacional. E ele falou: bom, eu vou pegar um resistor, um LED, uma pilha, vou ensinar aos alunos como que liga o LED. É uma lampadazinha, né? E depois eu mostro para eles como que calcula ali o resistor. Aí eu fiquei pensando, pô, e a história? Ele é professor de história, né? Vai sair totalmente do contexto dele. Então eu perguntei para ele o seguinte: por que você não dá aula de robótica educacional na escola que você trabalha? Aí ele olhou para mim e falou: eu gosto de dar aula de história. Ele tem conhecimento de robótica, mas ele quer dar aula de história. Ele não está errado, ele está certo, né? Ele quer trabalhar com história. Então eu acredito, né, que você que já trabalha com uma disciplina e gosta dela, deixar essa disciplina para ensinar outra disciplina é muito difícil. Tá? Você associar a robótica educacional com sua disciplina é muito mais fácil de você fazer. Quando você aprende um conteúdo de robótica educacional e já aplica esse conteúdo que você aprendeu na sua disciplina, você vai ficar muito mais motivado. Eu acredito que para você ensinar robótica educacional, é necessário que você consiga
encaixar o conteúdo da robótica educacional na sua disciplina e não a sua disciplina na robótica educacional. Depois que você aprender a fazer isso, você realmente, dá para ver que você realmente entendeu o conteúdo técnico da robótica educacional e o mais importante é o seguinte, você fica seguro do que você está fazendo e motivado também, Tudo isso porque a robótica educacional é uma ferramenta de ensino. Então, ensinar qualquer disciplina usando robótica educacional como ferramenta facilita a assimilação de conteúdos teóricos e motiva os alunos a desenvolver projetos da sua disciplina. Vamos ver só um exemplo prático disso. Como você vai usar a robótica educacional em uma aula de física, que vai calcular, você vai ensinar ali velocidade média. No nosso tempo, o professor ia lá, desenhava um carrinho lá na tela, no quadro, e esse carro tinha que sair do ponto A e ir para o ponto B. E aí ele dava a distância entre os pontos A e B e a velocidade que esse carro estava ali andando. Nós conseguimos aprender o conteúdo? Sim, nós conseguimos aprender. Na época era o que tinha para o professor poder ensinar. Mas eu acredito o seguinte, essa aula que você viu não ficou na sua memória como aquela aula diferente. Aquela aula, eu lembro dessa aula. Foi mais uma aula ali que você teve. Com os recursos da robótica educacional, você pode propor essa aula de forma bem diferente. Por exemplo, antes da aula, você vai fazer uma proposta para os alunos construir um projeto de um robô que ele deve andar em linha reta. Depois, você vai marcar no chão ali 2 linhas pretas, com uma fita isolante, por exemplo, sendo que uma representa o ponto A e a outra representa o ponto B. Depois, os alunos vão ali e colocam os robôs para poder andar, saindo do ponto A e chegando até o ponto B. E pegando o celular, eles vão marcar o tempo que o robô levou para sair do ponto A e chegar no ponto B. Ao mesmo tempo, eles vão anotar em uma tabela, no caderno ali, dados importantes que eles conseguiram obter ali. Depois disso, você vai e explica lá a fórmula da velocidade média. Uma aula assim, você acredita que ela seria uma aula muito mais significativa para os alunos? O que é mais além da fórmula de física, eles vão aprender numa aula dessa? Bom, numa atividade assim, os alunos vão coletar dados do mundo real para ser usado em fórmulas matemáticas. Então, o aluno ele vai aprender também sobre transformação de energia, que é transformar energia elétrica em energia mecânica para o motor girar, caixa de redução, que o robô usa para que ele tenha mais força para poder movimentar, diferença de potencial para controlar a velocidade de rotação e sentido do motor, lógica de programação, trabalho em equipe, organização, resolução de problemas. Tudo isso ele aprende a reboque aí da sua aula de física. E depois dessa aula, você pode também desafiar os alunos a mudar, por exemplo, o diâmetro das rodas e fazer ali o cálculo novamente. Vai mudar? O tempo, a velocidade, aliás. Eu sou formado em matemática aplicada à informática e eu vejo que você ensinar matemática com aplicações práticas faz toda a diferença. E a robótica educacional, ela é uma ferramenta que dá oportunidade para o aluno poder, além de aprender sobre os novos conceitos, ele experimentar outros conceitos científicos. Você não precisa deixar de trabalhar a sua disciplina, que você gosta, para usar a robótica educacional, porque ela é uma ferramenta de ensino. Sempre bom pensar nisso. Não é possível, por exemplo, eu montar uma apostila com todos os exemplos que você pode usar numa aula de robótica educacional como ferramenta. Se eu conseguisse fazer isso, eu estaria criando para você um manual, para você seguir e não precisar pensar. Eu acredito que dessa forma, que essa forma de ensinar com o manual não torna o conhecimento significativo para você. E se você aprender robótica educacional para poder ensinar, você deve estar sempre atento
de como você pode aplicar os conceitos e técnicas da robótica educacional em sua disciplina. Não adianta você querer começar projeto grande, né? Porque os alunos, às vezes, têm pouco conhecimento, né? Suficientes, têm pouco tempo também para desenvolver o projeto, e isso aí vai causar uma frustração nos alunos e em você. Então, é sempre bom começar com projetos pequenos. Uma outra observação que eu gosto de fazer é que, realmente, às vezes, não é possível criar um robô que esteja associado à sua disciplina. Isso aí é meio frustrante, né? Que você não consegue enxergar uma aplicação dessa. Mas os alunos estão sempre em processo de formação e não necessariamente eles têm que aprender tudo somente em uma disciplina. E a robótica educacional ela tem 3 pilares básicos que são eletrônica, mecânica e programação. E você usar um dos pilares na sua disciplina já torna a aula mais divertida, tá? E contribui para a formação do aluno. O pilar, por exemplo, da programação, que envolve a lógica de programação, é o mais fácil de usar em qualquer disciplina e é fundamental na robótica educacional. Esse pilar ele é tão simples que você pode ensinar a lógica de programação sem ter computador. Ele aprende a lógica do mesmo jeito. A lógica de programação pode ser usada em exercícios, por exemplo, de múltipla escolha, né? Que você dá um exercício de múltipla escolha e você tem um enunciado da questão e 4 alternativas que o aluno deve marcar ali a opção correta. Então, se você fizer essa mesma questão, mas o aluno deverá executar um programa para chegar na resposta correta, você está usando a lógica de programação. E olha só como é que vai ficar agora a tua questão. Então, a questão é, o mapa mundi abaixo apresenta todos os continentes destacados em cores diferentes. Marque a alternativa correspondente à cor da América no mapa. Normalmente, o aluno vai lá e marca a resposta correta e pronto. Agora, se você fizer a questão dessa forma, o mapa mundi, com todos os continentes destacados em cores diferentes, você deve escrever um programa para chegar na alternativa que corresponde à cor da América, né, das Américas aí no mapa. Então, nessa forma de questão, né, que a gente já está acostumado, tal, você vai lá e marca a opção aqui que você quer e passa para a próxima questão. Só que quando você quer usar ali o pilar da robótica educacional, que é o pilar da programação, então você pode propor para o seu aluno, né, além dele saber esse conteúdo, ele vai saber também o conteúdo ali da lógica de programação, que é aprender a programar. Bom, para poder fazer isso, o que você vai ter que fazer? Primeiro, vai ter que combinar com os alunos quais as instruções que você vai utilizar, né? Essas instruções vão ser representadas por símbolos para você poder escrever o programa. Mas o que é um programa, né? A gente fala, programa de computador, programa não sei o quê. Um programa, ele é uma sequência de instruções que você dá. Então, quando você está fazendo lá, por exemplo, seguindo uma receita, né? Para fazer lá um bolo, uma comida, aquilo lá, uma sequência de instruções, é um programa, né? Que você está ali executando. Então, para a gente pode definir que um programa é uma sequência de instruções que você passa para o robô para que ele execute essas instruções. E essa execução, ela é chamada também de processamento. Então, você fala assim, o robô vai processar as instruções, né? Então, isso é chamado de processamento. Então, nós podemos dizer também que quando você escreve um programa, você está ali, né, entre aspas, conversando com o computador ou conversando ali com o seu robô, né? Passando para ele algumas instruções. E nessa conversa que você está tendo ali com o seu robô, você escrevendo as instruções para ele, ele vai ter que ler essas instruções e executar. E para você conversar com o robô, você precisa de uma linguagem, né? Nós, por exemplo, quando nós vamos conversar com o inglês, eu uso a língua inglesa, né? Um americano. Eu vou conversar aqui no Brasil, nós usamos a língua portuguesa. Então, para você conversar
com o robô, você precisa de uma linguagem também para poder conversar com o seu robô. Só que a gente tem que pensar também o seguinte, para o robô poder entender o que você está falando para ele, né, ele trabalha, vamos pensar assim, ele trabalha com sim ou não, tá? É verdadeiro ou falso, ou é ou não é. Então, tudo que eu falo, né, entre aspas, aí, para um robô, eu tenho que escrever de uma forma lógica, né, que a gente chama aí de lógica de programação. Então, primeiro eu tenho que entender essa lógica, para depois eu usar ali uma linguagem para escrever esse programa. Bom, ficou confuso agora, né? O que é lógica e o que é programa? Então, a lógica é uma sequência de passos que você vai dar para um robô executar uma ação. A linguagem é o símbolo que você vai usar para poder passar essa sequência de passos para ele executar uma ação. Então, quando você for fazer esse exercício aqui em sala, lá com seus alunos, né, você vai ter que combinar com eles as instruções. Então, a primeira coisa que a gente combina é o seguinte, que a atividade vai ser como? Eles vão escrever um programa para chegar na resposta correta, né, que é do enunciado ali do problema, que se você quer avaliar se ele conhece, né, o conteúdo que foi passado, no caso aqui de geografia, e você quer saber também se ele sabe sobre lógica de programação. Tá? Então, depois que você deu a atividade, cada um vai escrever o seu programa, depois você troca as folhas para o colega poder ler o que ele escreveu. Aí você vai saber se ele sabe escrever e se ele sabe ler um programa, né, que você escreveu. Então, o símbolo que nós vamos, né, combinar de usar é um símbolo que vai representar o robô aqui nesse quadriculado nosso, que nós vamos chamar de mapa. Tá? Então, eu vou usar, por exemplo, o triângulo que vai representar o meu robô. Então, o meu robô ele vai ter que chegar, né, vai ter que sair de qualquer ponto aqui do mapa e chegar na resposta correta. Vamos colocar o robô aqui embaixo. Tá? Você pode colocar o robô onde você quiser aqui no mapa, né, para ele poder chegar na resposta correta. E depois, como que esse robô vai chegar na resposta correta? Que seria o vermelho aqui, né, que são as Américas. Então, eu tenho que chegar aqui na letra E. Mas como que eu vou chegar nessa letra E? Então, nós vamos definir agora uns símbolos que vai representar ali as nossas instruções para o robô. Então, vamos supor, vamos colocar uma seta para cima. Essa seta para cima vai indicar que o robô vai dar um passo à frente, né? Então, vou colocar aqui, ó, passo à frente. Tá? Então, quando ele vê uma seta, ele anda um passo à frente. Outra seta, outro passo à frente. Quando eu colocar um arco, né, com uma seta para a direita, vai ser o quê? Virar direita. Esse virar à direita, ele só vai rotacionar aqui, tá? Ele vem e gira, mas não anda. Para andar, ele precisa de seta. Quando eu usar o arco agora com a seta, né, para o lado esquerdo, ele vai virar esquerda. E vamos definir que um X ele vai parar. Né? Então isso aqui ficou muito claro lá com seus alunos, né? Todas as instruções foram dadas para ele, né? Ele sabe que o robô está aqui no canto esquerdo, né? Todo mundo coloca o robô ali no mesmo lugar. E depois ele vai, usando a seta para cima, quer dizer que o robô vai andar um passo à frente. Um arco com a seta para a direita vai virar à direita. Um arco para a esquerda com a seta para a esquerda ele vira à esquerda. E o X ele para a execução ali do programa. Bom, feito isso aí, você vai fazer o seguinte agora, né? Vai deixar os alunos fazer o programa. Você pode, né, a princípio, dar um exemplo, né, de como que vai funcionar isso aqui. Você quer sair, por exemplo, aqui desse ponto e chegar
na letra A. A letra A não é a resposta. Você está ensinando como que ele vai usar ali, né, as instruções para chegar ali numa letra A, por exemplo. Então, para poder fazer isso, o que ele tem que escrever? Ele vai escrever uma seta para cima, o robô vai andar para cá. Ele não escreve aqui no mapa, tá? Ele escreve aqui no programa, não no mapa. Então, ele colocou uma seta para cima e esse robô vai andar para cá. Quando ele coloca a seta para cima de novo, ele vai deslocar o outro quadro para frente, né? Então, tem duas setas, então ele vai para frente e para frente. Depois ele vai virar à direita. Então, ele rotaciona aqui para a direita e vai uma seta para frente. Ele vai chegar na letra A e daí você faz para ele parar de executar esse programa. Então, o que vai acontecer? Para chegar na letra A, por exemplo, eu poderia fazer o quê? Eu poderia rotacionar para a direita, aqui andar um para frente, né? Uma setinha para frente, para ele andar para frente. Depois eu poderia virar à esquerda, ele rotaciona para cá, eu ando uma seta para frente, ele vem para cá, e eu ando uma seta para frente e ele para. Eu também chegaria na letra A. Eu poderia fazer esse robô dar a volta aqui, chegar aqui. Esse robô poderia vir aqui, ó, em cima tudo, descer, vir aqui e chegar aqui. Então, chegar, você não tem uma resposta correta, tá? Você não vai ter, na programação a gente tem sempre isso, você nunca tem a resposta correta, você tem várias opções de resposta. Isso é interessante porque cada pessoa pensa de um jeito, né? Então, a pessoa para sair aqui desse ponto e chegar aqui, ela pode dar uma volta aqui em cima e chegar aqui, ela atingiu o objetivo do mesmo jeito. Ela pode vir aqui em cima e voltar, né? Você não definiu regras, assim, se você quiser ter ali, né, uma resposta correta, você tem que colocar um detalhe que é o seguinte, você vai ter que chegar nessa letra A, no caso aqui, mas usando menos símbolos, né, de instruções aí possível. Aí provavelmente você vai ter uma resposta só, né? Mas se você não definir isso, você vai ter várias respostas. E a mesma coisa acontece quando você escreve um programa para o computador, né? Ou você escreve um programa para o seu robô. Você não tem um programa que é o programa correto, você tem vários programas que resolvem aquele problema. Então, para o robô chegar, né, sair desse ponto e chegar aqui na letra E, o que ele vai ter que fazer? Vamos fazer aqui do lado. Ele vai ter que deslocar uma vez para cima, então ele vai ficar aqui, depois ele vai deslocar de novo, um quadro à frente, depois ele vai deslocar de novo, depois ele desloca de novo, depois ele desloca de novo, né? Então ele deslocou 1, 2, 3, 4, 5. Depois ele vira à direita, então ele vai rotacionar aqui, depois ele vai andar um passo à frente, depois ele anda outro passo à frente e depois ele para a execução do programa. Então ele conseguiu, né, sair do ponto onde ele estava, que é aqui embaixo, e chegou aqui em cima. Tá? Uma coisa que você deixar claro é para eles não rabiscarem no mapa. Tá? Porque você rabiscando no mapa, perde um pouco ali a lógica, né, de você ter que estar entendendo realmente o que você está fazendo. Então, quando você vai entregar isso aqui para o colega, né, o aluno fez, né, o exercício, ele vai entregar isso aqui para o colega dele ver o programa que ele fez. Então, o colega dele vai ler isso aqui, ó. Então, ele tem que olhar. Ele colocou uma seta para cima, então ele vai vir para cá. Depois ele colocou outra seta para cima, então ele vai vir para cá. Terceira seta para cima, para cá. Quarta seta para cima, quinta seta para cima. Virou à direita. Uma seta para frente, né? Outra seta para frente e parou o programa, né? A setinha para cima quer dizer que ele vai para frente, tá? Não é para cima nem para baixo, é para frente. Então ele chegou ali e atingiu para chegar ali na letra E, que é a resposta ali do exercício. Então você ensinando assim, você está ensinando já, você criou aqui praticamente uma linguagem de programação, que é a sua linguagem de programação. Precisa ser esses símbolos aqui? Não. Você pode escolher o símbolo que você quiser.
né? Desde que ele represente, você olhando para o símbolo, você saiba o que ele vai fazer ali no seu trabalho, ali no seu exercício. Qual que é a vantagem desse pilar da robótica, né? Que a robótica ela tem o pilar da mecânica, da eletrônica e da programação. O pilar da programação, que é esse, ele é o mais simples que tem de você implementar. Tá? E você não precisa de computador. Isso aqui que nós fizemos é uma lógica de programação, né? Mas você fez aí usando só o caderno, né? Usando uma caneta e um papel. Então você não precisa de ter o computador para aprender lógica de programação. Se você vai aprender uma linguagem de programação específica, tudo bem, você vai precisar de um computador. Aqui você não precisa do computador. Ele é muito simples de você implementar. Você vê que nós, né, criamos as nossas instruções aqui, ó. Nós criamos as instruções, definimos, né, o que cada uma vai fazer. Isso ficou claro para todo mundo, né, para os seus alunos, porque senão, se ele não entender o que cada símbolo desse faz, ele não consegue entender, né, como é que vai funcionar a linguagem. E você não precisou ir de ter um computador para poder fazer isso. Então é muito simples de você implementar. E esse já é um passo, assim, eu considero um dos passos fundamentais para você trabalhar com a robótica educacional, de você ensinar com robótica educacional. Porque não adianta você montar um robô com roda, com sensor, né, com atuador, aquele chassi bonito, lâmpada, barulho, se você não sabe programar. Então a programação eu vejo assim que ela é muito forte, né, na robótica educacional. E isso aqui se aplica a qualquer conteúdo. Então, às vezes, o que acontece? O professor, né, ou a professora lá, ela dá aula de ciências, ela dá aula de biologia, ela está dando aula de português, né? Ela não consegue ver um robô ali na aula de português, tá? Mas o robô não precisa né, ter o robô físico ali na aula, a gente não consegue ver isso, né? E tem disciplina que realmente até hoje eu não consegui ver assim, um robô prático ali que tem a ver com o conteúdo ali, né, de português, por exemplo. Então, ajuda na língua portuguesa? Ajuda. O robô trabalhando com uma outra disciplina, mas o aluno tem que fazer um relatório, por exemplo, sobre, né, o robô que ele fez. Agora, esse pilar da programação, ele entra em todas, né? Pode ser uma atividade ali de língua portuguesa, ele consegue também, usando esse exemplo, né, que seria uma questão que você tem de múltipla escolha, e você não falar para o aluno só marcar a opção, ele tem que escrever um programa ali, treinar a lógica dele para poder chegar ali na resposta que você quer. Então, se o seu objetivo é ensinar com robótica educacional, você pode usar essa atividade tranquilamente nas suas disciplinas. É diferente para o aluno, né? Ele tem que pensar para poder chegar ali na resposta. E isso aqui é muito interessante que ele aplica em qualquer conteúdo. E outra, é fundamental na robótica educacional. A programação ela é fundamental na robótica educacional. E depois que você usou esse pilar, né, da programação, você pode melhorar essas instruções aqui, por exemplo, né? Você pode falar o seguinte: eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 setas para frente. Então eu não quero ficar escrevendo esse monte de setinha para cima, tá? Então você pode definir, por exemplo, um número antes aqui, 5 e a seta para cima. Quer dizer que você vai ter que andar 5 vezes para cima, né? Então, para eu resumir esse programa, eu colocaria o quê? 5 setas para cima, viro para a direita, 2 vezes a seta para cima e paro o programa, tá? Então, eu já dei assim, um passo à frente, né? Que eu já resumi esse monte de seta para cima pelo número, né? Então, eu estou usando aí a matemática, né? 5 vezes a seta para cima. Então você pode ir aí criando, né, novos comandos para a sua linguagem de programação aí de robótica educacional.
e está contribuindo muito, tá? Um exercício desse contribui muito para a robótica educacional. Uma ferramenta que tem, né, que primeiro eu sempre indico para quem quer ensinar com robótica, né, qualquer disciplina que quer ensinar com robótica, ele começar por aqui. Tá? É o primeiro passo, você não precisa de computador, você não precisa de ter nada de especial. Você tem um caderno, um lápis ali, um quadro, você consegue ensinar isso aqui, né? E o aluno escreve, depois o colega dele vai ler o que ele escreveu, aí vai entrar na dúvida ali o que é o que, ele vai ter que explicar o que ele fez, né? Então isso aí tudo a gente sabe que quando você explica alguma coisa, você aprende muito mais. Então é uma atividade que eu recomendo. Depois, se você, né, eu quero usar agora computador, eu quero ir lá para o computador para poder treinar mais um pouco sobre lógica de programação. Então tem um site que chama code.org, que você vai resolver alguns desafios que eles propõem lá, usando essa mesma lógica que você usou aqui. Só que lá você tem uns blocos que você vai juntando esses blocos para poder resolver uma atividade. Bom, então, o software que eu falei para vocês, que é o code.org, para você acessar, você vai lá no code.org e daí você tem acesso a esse site. Esse site ele é uma ferramenta que foi desenvolvida por grandes empresas de tecnologia, porque é interesse dessas empresas que a programação seja ensinada para criança já, né? Existe no mercado uma falta de profissional de programação. Falta muito profissional de programação. Um detalhe assim, que eu sempre observo é que você fala assim, não, vamos aprender programação. Aí a pessoa fala, não, mas eu não vou ser programador, eu vou ter outra profissão. Mas você não precisa aprender programação e ser programador, né? Você, por exemplo, você aprende inglês, não quer dizer que você vai ser professor de inglês, né? Ou vai ser professor de inglês. Mas o inglês é uma ferramenta que te ajuda no seu dia a dia, né? Para você conseguir uma colocação no mercado, para você, né, viajar, para você, enfim, é uma ferramenta que te ajuda muito. A programação é a mesma coisa, não é porque você sabe programar que você tem que ser programador. Hoje, o pessoal fala que as crianças hoje já são alfabetizadas digitalmente, tal. Não acredito nisso, né? Eu entendo que para você ser alfabetizado você tem que saber ler e escrever. Então hoje crianças realmente eles aprendem muito rápido a usar, né? Usar um programa, a usar ali uma rede social, a descobrir ali como é que joga um jogo, como é que instala um jogo, né? Eu tenho uma menininha de 6 anos, ela muito joguinho lá, eu nem sei jogar. Ela já pega e vai com o dedinho ali, e vai para lá e para cá, e num instantinho aprende, e no fim está me ensinando até a jogar. Então, eles têm essa facilidade de aprender a usar a tecnologia. Agora, você escrever, né, na tecnologia, que é você desenvolver um programa, né, você programar alguma coisa, você programar um robô, programar um drone, desenvolver um aplicativo ali para celular, desenvolver um site, né? Isso aí também que faz parte, né, desse letramento aí seu, como alfabetização, de você saber escrever e ler, né, programas para computador ou para robótica. Então esse site ele tem a ideia, né, a intenção dele é que crianças já comecem a aprender a programar, né? Até brinquedos hoje, tem alguns brinquedos, você tem que programar o brinquedo para você poder brincar. Tem aquele Alexa, né, que é um assistente pessoal, que você usa programação, você pode programar a Alexa para fazer o que você quer. Então, a intenção da programação é o quê? É fazer com que as pessoas, né, as crianças, os nossos alunos, deixem de ser ali um consumidor de conteúdo e passem a ser produtores de conteúdo, né? Quando você cria um aplicativo, né? Você cria um robô que você programa, você criou ali um conteúdo, né? Ou um produto.
Bom, quando você inicializa esse site, então ele começa aqui com a língua inglesa. Se você for professor de inglês, eu professor de inglês, você pode usar ele em inglês mesmo para mostrar ali a funcionalidade da linguagem para os seus alunos, e mesmo assim você está usando ali o pilar da robótica educacional, que é a programação. Mas se você não vai trabalhar com inglês, então você vai trabalhar, quer usar a língua portuguesa, só escolher português e você começa a trabalhar. Bom, como é que funciona esse site? Ele tem aqui algumas opções de você trabalhar em casa, aprender em casa, e os alunos, explorar alguns projetos que já existem. Tem a parte de educadores que nós vamos usar, e tem essa festa dançante também, que você pode criar aqui uns bonequinhos que ficam dançando, mas tudo isso com programação. E lembrando que você vai aprender aqui lógica de programação, você vai aprender linguagem nenhuma. Então vamos lá, em educadores. No educadores, ele mostra aqui, curso rápido de fundamentos de ciência da computação. Então ele divide as atividades em atividades de 4 a 8 anos, 9 a 18 anos e aulas offline. Tá? Essas aulas offline, elas são aqueles exercícios que eu passei, que eu mostrei para você anteriormente aí. É você ensinar lógica de programação sem ter um computador, sem precisar de computador. Então aqui tem outras atividades que você pode explorar também, pode imprimir e tal e usar. Mas nós vamos focar nesse curso expresso aqui. Como que é dividido esse curso? Então ele começa aqui com sequenciamento, que são instruções sequenciais que você vai usar. Depois ele tem lá o sprite, para você poder utilizar os sprites, são aqueles bonequinhos que tem na tela. Depois você vai trabalhar com evento, com ciclos, estrutura de repetição, condicionais, para testar se é verdadeiro ou falso, laço de repetição também, com condicional. Trabalhar com funções, variáveis, ciclos de repetição, e tem um projeto de fim de curso. Mas vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui, como é que ele funciona. Então, os primeiros vídeos aqui, que é esse losango, tá? Ele mostra um vídeo para você explicando, esse primeiro vídeo em especial, ele vai explicar como que funciona o ambiente, tá? Então, se você der um play aqui, ele vai mostrar para você aí, passo a passo, como é que funciona o ambiente. Bom, o ambiente eu vou mostrar para vocês aqui, como que funciona. Alguns outros vídeos também vão vir aqui, você vai ver que tem algumas personalidades, da computação, atletas e tal, falando sobre os benefícios de você aprender a programação. Mas vamos continuar aqui para ver como que funciona esse ambiente aqui, já fazendo alguma atividade. Então, você sempre tem uma instrução, tá? Que ele tem aqui um quebra-cabeça, que você tem que arrastar os blocos para poder executar, fazer aí o seu programa. Tá? Então, como é que funciona isso? Lá na atividade que eu passei para vocês, antes de mostrar isso aqui, lá no nosso desplugado, falei que você ia criar uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação, você criou alguns símbolos que eram seus comandos. Então, você colocamos uma seta para cima lá que era para ele andar um passo à frente. Aqui ele chamou de bloco, aqui chamou de avance. Então, seria o mesmo símbolo, só que isso aqui chama avance. Então, ele pede aqui para eu juntar os blocos, tá vendo que eles se encaixam, Um bloco encaixa no outro. E depois eu clico aqui no executar e ele executa para mim o programa. Então, eu atingi o objetivo, era o pássaro chegar ali no porco. Então ele muda agora, tá? Ainda explicando como é que vai funcionar. Então ele fala lá, arraste o bloco avance para fora da caixa, que é essa caixa de blocos, é uma caixa de ferramentas, para terminar o código. Então eu coloco um bloco avance aqui, outro bloco avance, pego esse terceiro bloco e arrasto para cá. Então eu tenho os 3 blocos, então ele vai avançar, avançar e avançar. Vamos ver. Você pode ver que a complexidade vai aumentando, Aí agora ele fala o seguinte, ele já tem um código pronto aqui, ele fala, há um bloco extra que fará o pássaro cair. Então jogue-o fora, desencaixando dos blocos cinzentos e arraste-o de volta para a caixa de ferramenta. Tá? Agora qual que é o bloco que nós vamos tirar aqui,
Esse que está em azul aqui, ó, porque ele vai avançar, quando ele avançar ele vai bater aqui na pedra, então eu vou tirar esse bloco. Como que eu tiro esse bloco? Nessa atividade é justamente para você aprender isso. Você vai arrastar os blocos para baixo, depois você vai arrastar esse bloco para cá, para a lixeira, e depois você volta com os blocos para o lugar. Né? E você vai executar e ele vai fazer ali o passo a passo do programa. Nesse caso agora, você tem que fazer o caminho, né, que guie o pássaro ali até o porco. Tá? E você tem que evitar as bombas, né, os TNTs. Então eu tenho uma bomba aqui, então eu não posso tocar nela, que se eu tocar, ele vai explodir. Bom, como é que vai ficar então aqui? Eu vou ter que ir um passo à frente, né? Vou avançar um passo aqui, depois eu vou virar à direita. Eu coloquei a esquerda aqui, mas eu posso trocar aqui, ó, para virar à direita. Vou andar um passo à frente, depois eu viro à esquerda e vou um passo à frente. Quando eu clico aqui no executar, o que ele vai fazer? Ele vai executar a sequência. Eu posso ir no passo aqui também, né? Eu vou dar um passo, ele executou esse bloco, avance. Aí eu clico novamente, ele virou à direita. Eu clico novamente no passo, ele avançou um passo à frente. Cliquei de novo no passo, ele virou à direita, vê que fica amarelo aqui, ó, né? E depois o passo ele vai e atinge ali o objetivo. Cada vez que você faz isso, né, você está criando um programa, tá? Mas o que você está usando? Você está usando só a lógica de programação. Você não está usando a linguagem de programação. Então, se eu clicar aqui no mostrar código, o que eu fiz? Eu fiz aqui um move forward, né? Que seria mover para frente. Esse move forward, o que acontece? Ó, move, né? Primeiro que ele está todo em inglês, né? Que é a linguagem que ele foi escrito, é toda em inglês. Então eu tenho o move escrito em minúsculo, o F maiúsculo, abro e fecho parênteses e uso ponto vírgula. Isso aqui são detalhes da linguagem de programação. Tá? Lógica de programação é uma coisa, linguagem de programação é outra. Então, se você quiser aprender lógica de programação já usando uma linguagem, você vai ter mais essa preocupação. Além de entender a lógica, você tem que saber que tem que escrever com letra minúscula, letra maiúscula, parênteses, ponto e vírgula, tudo isso aí influencia quando você está escrevendo usando já uma linguagem de programação. Né? E quando você usa os blocos, que são símbolos, você não precisa se preocupar com isso por enquanto. Depois que você entendeu a lógica, como é que ela funciona, daí sim você vai passar para uma linguagem de programação. Tá? Vamos ver esse caso aqui agora. Ó. Ele pede para você seguir o caminho para levá-lo até o porco, né? O passarinho aqui. Então você vai fazer o quê? Andar para frente, virar à esquerda, para frente. Né? Então vamos lá. Avance, vira à esquerda, avança e avança. Concluiu. Agora apareceu um bloco novo. Né? Você está vendo como ele vai aumentando a complexidade? Então apareceu um bloco novo que é você fazer o quê? É você sair daqui e chegar aqui. Olha, uma observação importante aqui é o seguinte. Pode ver que nesse ambiente você é meio limitado para fazer as coisas. Né? Você não tem tanta liberdade para fazer o que você quer. Então você tem uma atividade que você tem que fazer e você tem que fazer aquela atividade. Eu não posso inventar outra nesse ambiente. Nesse caso, por exemplo, ele fala que eu posso usar 9 blocos, né? Tem aqui 1 de 9, são 9 blocos que eu vou poder usar para poder chegar, né? Sair daqui e chegar até o porco aqui. Então eu vou fazer, primeiro eu vou virar à esquerda aqui, ó. Eu quero ir por cima, eu poderia ir por baixo, então aqui até tem uma opção. Né? Eu vou por cima aqui, virei à esquerda, avancei, depois eu viro à direita. Então, virei à esquerda, avancei, virei à direita. 1, 2, 3. Né? Depois eu vou virar à direita novamente e vou avançar. Isso aqui é uma forma de resolver. Tá? Vamos ver se deu certo. Se não deu, nós vamos corrigir.
Beleza? O que você pode observar aqui é o seguinte, vou jogar novamente, ó. Eu fiz avance, avance e avance, 3 vezes, né? Se fosse 30 vezes, teria que colocar 30 blocos avance. Então eu posso reduzir esse número de blocos fazendo o seguinte, ó. Eu coloco essa estrutura aqui, que a gente chama de estrutura de repetição, repita 3 vezes. Repita 3 vezes o quê? Avance. E depois eu continuo ali o meu programa, tá? Vou mandar recomeçar e executar. Nesse ambiente, você pode observar também o seguinte. Tem um livro do professor Mitchell Resnick, ele é professor do MIT, né? E ele, com a equipe dele lá, eles desenvolveram no MIT uma linguagem chamada Scratch. Né? A linguagem Scratch, não sei se você conhece, ele é de um gato, né? Que faz isso aqui também, né? Usando blocos. Esses blocos que estão aqui foram baseados lá no Scratch, nessa linguagem Scratch. E no livro dele tal, tem uma professora lá, que é uma colaboradora lá do texto lá do livro, que ela fala um negócio que eu acho muito interessante. Quando você tem uma criança que ela está aprendendo a andar, né, geralmente, o que a gente faz? A gente compra aquele cercadinho, né? E ele tem lá uma telinha em volta, ele tem uma espuma assim na borda dele, né? O fundo dele é todo acolchoado, e daí você coloca ali dentro daquele cercadinho, você coloca brinquedo, né? Para a criança poder brincar. Você não coloca muito brinquedo, coloca pouco, né? Porque a ideia ali é o que? Era levantar e se movimentar ali dentro do cercadinho. Quando a criança está dentro do cercadinho, ela não tem muita opção, né? Ela tem aquele espaço para ela poder andar e ela tem aqueles brinquedos para poder usar. Então ela não tem muita opção. Aí a professora faz essa comparação com esse software, né? Porque aqui você tem um ambiente em que você não tem muita opção de fazer muita coisa, que você tem umas atividades que você vai seguir usando a quantidade de blocos que ele quer que você use, mas justamente, né, a ideia é justamente essa, é você não ter muita opção no começo para você não ficar perdido, né? Que se você pega uma criança que vai andar e já solta, né, ela na rua ou dentro da tua casa, ela vai cair e ela pode machucar. E ele se machucar dela pode, né, ela ficar com medo de andar. Então, dentro do cercadinho ela não vai cair. Aqui é a mesma coisa, aqui a chance de você errar é muito menor, né, de você tentar aprender e desanimar. Né, que se você usa uma ferramenta que tem N opções, logo no começo, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer de você desanimar. Você fala, não, tem muita ferramenta, não sei nem por onde que eu começo. Então, você usar esse tipo de ferramenta, que é limitado, mas já é feito para isso, né, vai tirar aí o medo de você aprender, né, de você andar. No livro, então, ela fala assim, depois que você já anda no cercadinho, você leva a criança, né, depois que a criança já está andando no cercadinho, você leva ela para o parquinho. Né? E no parquinho já tem outras crianças, outros brinquedos, ela tem muito espaço para correr, então ela pode criar brincadeiras novas. E a comparação é o quê? Eu posso aprender a lógica de programação aqui no code.org e depois, né, eu passo para o MBlock, que é o mesmo conceito de blocos, só que eu tenho N ferramentas para eu poder trabalhar. Então eu posso criar o que eu quiser, né? Então você vai poder criar lá a atividade que você quiser no MBlock, por exemplo, tá? Ou se você quiser usar o Scratch ou Pictoblocks, o que você quiser. Mas aí você vai ter mais opções, mas você não vai ter o medo de pegar aquele monte de ferramenta e não saber o que fazer, porque você já sabe a base como é que faz, né? Então eu achei bem interessante essa comparação que eles fazem lá do cercadinho e o ambiente de programação aqui. Bom, e aqui ele fala, né, que é hora de ficar com raiva. Aí o desafio. Esse código tem muitos bugs. Né? Bugs são problemas. Você precisa remover alguns blocos e adicionar outros. Se eu pegar e for no passo a passo aqui, ó, avançou um, avançou outro, virou à direita, né? Até agora tá
Tá, beleza. Avançou. Se ele avançar novamente, o que vai acontecer? Ele vai bater nessa bomba aqui, ó. Então, tá errado, né? Aí não fala que você errou. Isso aqui também é legal. Não, você está errado. Não fala isso. Continue programando. Tá? Algo ainda não está correto. Então, quer dizer, ele já não desanima o programador, né? Os programas mais antigos que a gente aprendia a programar, ele escrevia um erro de todo tamanho na tela ali e ficava piscando ainda, né? Então, esse aqui ele já dá uma amenizada aí, né, no erro, que tá certo. A ideia é ensinar a programar. Então, vamos recomeçar. Então, nós já vimos que eu vou avançar, virei à direita, avancei, aí eu tenho que virar novamente, né? Eu vou virar à esquerda. É isso? Estou na dúvida? Passo a passo. Tá? Vamos ver aqui. Se eu fizer isso, próximo passo. Tá certo. Virei à esquerda. Aí vai avançar novamente. Vamos ver aqui se está certinho o resto do bloco, né? Avançou. Depois ele vai virar à esquerda novamente. Será que é isso? Não é a esquerda, né? Vai ser a direita. Então, sempre que você erra, ele te dá ali uma chance nova ali, sem falar que você errou. Então, virou à direita, agora frente, né? Nós já vimos lá no outro, eu posso trocar e fazer esse aqui, né? Avançar 3 vezes. Depois ele vai virar à direita e avançar mais uma vez. Prontinho, né? Então, aí você for vendo aqui, você já digitou essas 11 linhas de código. Aí quando você usou aquele repetir, né, repita, ele está aqui, ó. Né? Então, o que eu falo? Ali você falou, repita 3 vezes, beleza. Quando você vai usar uma linguagem de programação, você tem que saber repita é o for. E daí ele inicializou uma variável, já tem que saber o conceito de variável também, né? Começa de 0, enquanto na variável chamada contador, count, ela começou com 0, enquanto ela for menor que 3, ele vai adicionar mais 1 no contador. Então ele vai 0, 1 e 2, né? Que 2 é menor que 3. Aí depois ele vai e continua o programa. Então, como você está aprendendo lógica de programação, eu recomendo que você use algum ambiente que use bloco, né? Quando você vai ensinar o seu aluno a programar também, recomendo que você use ambiente com blocos, não linguagem de programação, né? Que é a sede de, eu quero aprender Python, eu quero aprender JavaScript, eu quero aprender PHP. Não, calma. Vamos aprender primeiro a lógica, depois nós vamos passar para a linguagem. Então, essa é uma dica que eu dou sempre para os meus alunos. Então, agora, né, eu recomendo que você faça o seguinte, pega essa atividade, vai resolvendo essa atividade aí, para você ver se você já entendeu bem sobre a lógica de programação. Eu espero ter te ajudado de alguma forma, né, de você que quer ensinar robótica educacional ou quer ensinar com robótica educacional, você não quer deixar a sua disciplina que você já estudou para poder trabalhar com ela, mas também gosta de robótica educacional, né? Às vezes está meio aí, mas eu não sei como aplicar tal. Essa ferramenta, esse pilar da programação da robótica educacional, eu garanto para você que ele funciona em qualquer disciplina, tá? E você está contribuindo muito para o aluno que quer, né, que vai trabalhar depois aí com robótica educacional em outra disciplina ou até mesmo na sua disciplina, né? Você pode enxergar alguma coisa que eu até não vi ainda, né? Eu posso não ter visto e você ter a ideia de querer criar mesmo um robô para a sua disciplina, mas esse pilar ele é fundamental. Em qualquer atividade que você for criar, você vai ter que programar o robô. Então, eu espero ter ajudado você, né, a ver os benefícios que você pode ter quando você começa a ensinar com robótica educacional. Um abraço e até o próximo vídeo.